iniciar o nosso estudo sobre o alfabeto espanhol. O alfabeto espanhol está formado por 27 letras e seus nomes são femininos. Então, toda vez que nos referirmos a uma letra em espanhol, vamos tratá-la como feminina. Como se pronuncia os nomes das letras em espanhol? Vamos iniciar pela letra A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Em 2010, a Real Academia Espanhola, la RAE, publicou uma nova edição da ortografia da língua espanhola, em que se apresentam algumas mudanças na ortografia. Uma dessas mudanças tem a ver com o nome das letras do alfabeto, em que se sugerem outras denominações além das já existentes. Então, vamos iniciar pela letra B. Além do nome sugerido B, eles admitiram outros nomes, como B alta, B grande, B larga. La I pode ser chamada de I latina. Já la V pode ser chamada de B barra ou B corta. La W será chamada de W, W ou W. E la Y pode ser chamada de J. De modo geral, pode-se dizer que o V tem um som igual da letra B do português. Mas, em algumas regiões, o V pode soar mais parecido com o som do V mesmo, da língua portuguesa. Então, o interessante é entender que o som de la V, ou seja, da letra V, é um som intermediário entre o B e o V. Já o C, antes das vogais E e I, assim como a letra Z, com as vogais A, O e U, soam como o S do português, ou até mesmo o C cedilha, aquele som bem s. Já a letra D e a letra T, quando estiverem antes das vogais E e I, não tem o som igual ao que os cariocas utilizam, di e ti. Ele vai ter o som bem marcado da sílaba di e ti. Então, por exemplo, a palavra tia não vai ser falada como eu acabei de dizer, e sim tia. E a palavra dia será pronunciada dia. Já a letra G, diante das vogais E e I, assim como a letra J, diante de todas as vogais, tem um som sem vibração.
e que vem da garganta, como se fosse aquele R bem arranhado. Então, a letra G e letra J terá um som diferente do som da língua portuguesa. Por exemplo, nas palavras gente, jamón. O H não terá som em espanhol. O L final das palavras não será pronunciado como U em português. Exemplo, a palavra papel. Em português, pronunciamos como se fosse o som do U. Em espanhol, será pronunciada como papel. Já essa letra que vem depois do N, que chamamos de NE, que não existe na língua portuguesa, no alfabeto do português, terá o som nas palavras como do NH. Exemplo, a palavra espanhol. Já o R entre as vogais soa com uma vibração suave. E o R no início da palavra e no início de sílaba precedido da letra N ou o RR sempre terão o som vibrante e forte. Exemplo, carrossel, Andorra. La X, que é o X, vai ter o som de xi, xi, igual da palavra táxi. O Y, no final da palavra, tem o som de I. Porém, no começo da palavra ou entre vogais, segundo a região do mundo de fala hispânica, pode ter o som semelhante ao de. Exemplo, yo, ayer, mayo. Mas não tem problema falar com o som de I, tá certo?